Olá, tudo bem? Estamos dando continuidade no nosso estudo na Escola El do livro de Tiago. Tenho certeza que esse livro tem feito a diferença na sua vida, assim como tem feito na minha. E hoje nós vamos estudar o capítulo 3, do verso 1 ao verso 12, os pecados da língua e o dever de refreá-la. Diz assim o texto bíblico: Meus irmãos, não vos tornei muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por pequeníssimos lemes, são dirigidos para onde quer que o impulso o timoreiro faça. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, aves, répteis e de seres marinhos se domam e têm sido domados pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum homem é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode jorrar do mesmo lugar o que é doce e amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Vamos orar? Amado Deus e Pai, no nome de Jesus, nos ajuda a dominar a nossa língua, Senhor. A Tua palavra diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então nos ajuda, Senhor, a ter um coração, Senhor, cheio da Tua graça, da Tua ternura, da Tua bondade, para que de nossos lábios saiam, Senhor, palavras abençoadoras. Que o pensar, que o meditar do meu coração seja agradável ao Senhor e que as falas dos meus lábios também. Ajuda-nos a aprender com Tiago, no nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, alguns dias atrás, alguns meses atrás, eu estava com a minha moto e parado, caí com ela. E fiquei com bastante dores no abdômen, no tórax, na mão. E uma radiografia mostraria completamente, estava quebrado a mão. Assim como uma radiografia mostra se ossos estão quebrados, o que se sai da boca é uma radiografia daquilo que está no coração. Jesus ele deixa muito claro aos seus discípulos que a boca fala do que o coração está cheio. Então, à medida em que nós olhamos para aquilo que falamos, nós sabemos a condição que está no nosso coração. E hoje nós vamos falar sobre isso. O tema do nosso estudo de Tiago hoje é sobre dominar a minha língua. O texto base já foi lido, que é Tiago, capítulo 3, do verso 1 ao verso 12. O poder da língua e a necessidade de dominá-la. O objetivo do nosso estudo hoje é explorar o ensino de Tiago sobre o impacto das palavras e aprender a importância de dominar a língua e buscar estratégias práticas para falar de forma edificante. Eu estava ouvindo uma pregação a respeito disso
e o pregador ele cita Sócrates. E eu gostaria de citar Sócrates. Sócrates não necessariamente foi um crente, mas a sua filosofia era uma filosofia epicurista, ou seja, buscava virtudes humanas. E Sócrates fala 3 coisas a respeito da fala. Quando alguém vier falar com você, use esses 3 crivos. Se você usar esses 3 crivos, já é no final eu vou repetir esses 3 crivos socráticos. Né? Se você gravar, não conseguir gravar nada, mas gravar isso, você já vai mudar a sua vida. Em primeiro lugar, Sócrates diz o seguinte: se alguém vier falar com você, faça 3 perguntas. A primeira: o que você está falando é verdade? Esse é o primeiro crivo. O segundo crivo: o que você está falando, você já falou para a pessoa que você deveria falar? Ou seja, se você está falando de alguém, vai falar primeiro para a pessoa. Em terceiro lugar, o que você está falando vai ajudar a melhorar a situação? Se não passar por esses 3 crivos, não fale. O crivo é verdade, você já falou para a pessoa que deveria ouvir, e isso vai ajudar essa pessoa? Se não passar por esses crivos, não fale. Quem disse isso foi Sócrates, e se encaixa perfeitamente com o ensino de Tiago. Tiago, ele vai nos ensinar um pouquinho a respeito, vai falar um pouquinho a respeito da malignidade das palavras. A língua é um pequeno órgão, conforme diz Tiago, com enorme poder de construir, abençoar e destruir. Tiago nos alerta para os perigos das palavras mal usadas e nos exorta a buscar domínio próprio sobre elas. Existe um livro da Joyce Meyer e o livro Eu e Minha Boca Grande. E Joyce Meyer ela diz o seguinte: nossas palavras têm o poder de criar um ambiente de vida ou um ambiente de morte ao nosso redor. Joyce Meyer, vou repetir, disse: as nossas palavras elas têm o poder de criar um ambiente de vida ou um ambiente de morte ao nosso redor. A boca fala e ela pode contaminar toda uma nação, toda uma igreja, toda uma família. Nós precisamos entender que se não há bondade em nossos lábios, nosso coração está cheio de maldade. Se a nossa fala é para apontar apenas as coisas negativas, ou falar mal das pessoas, ou maldizer pessoas, ou caluniar pessoas, ou reclamar de tudo, esse é um reflexo e um raio-x do nosso coração. E a Bíblia diz, é uma pergunta retórica: quem habitará o monte santo do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro. Um coração puro é mostrado por meio das palavras. E a minha pergunta para você é: qual o nível de pureza do seu coração? As suas palavras vão definir o nível de pureza dos seus corações. A língua revela o coração. O que falamos é um reflexo do que somos no íntimo. Bom, o que falamos é um reflexo do que somos no íntimo. Quer conhecer alguém intimamente? Preste atenção em suas palavras. Cuidado com os bajuladores. Cuidado com as pessoas que gostam de lisonjear. Acho que nós precisamos ser sempre sinceros. Quando algo não nos agrada, nós devemos usar a lei de Sócrates. Eu ouvi alguma coisa. Se eu ouvir, em primeiro lugar, ouvir não é uma fonte digna, né? Você não viu, então você não sabe se é verdade. Então elimina ali. A segunda, se eu tiver que falar alguma coisa, eu vou falar, se eu tenho alguma coisa para falar para o Jairo, eu vou lá e falo para o Jairo. Eu não falo para o João da esquina, para o Leão da montanha, eu falo para o Jairo.
E terceiro crivo, espera lá, eu vou falar para o Jairo, mas chegando a Jairo, posso te ajudar com isso? Assim, nós viveríamos um ambiente de bênção. Assim, o nosso coração estaria mergulhado na graça. O texto vai dizer várias coisas, tá? Então vamos para o início. Não sejam muitos de vós mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Tiago adverte sobre a responsabilidade de quem ensina. Quem ensina precisa não apenas ensinar, mas viver. Pois suas palavras impactam a outros. Eu tenho um compromisso comigo de procurar pregar o que vivo. E eu estou sempre perguntando para Ana. E teve um dia que eu cheguei para ela e perguntei, Ana é minha esposa, para aqueles que não a conhecem. Ana, ou melhor, ela veio e falou, você pregou algo hoje que você não vive. Aquilo veio como uma flecha no meu coração. Naquele dia eu pedi perdão ao Senhor e falei, Senhor, eu tenho responsabilidade contigo de procurar viver as coisas que eu prego. Então eu peco tanto quanto eu peco, né? Não dá pra gente comparar o nível de pecado de um e de outro, mas eu peco, eu sou um ser humano que peca. Mas eu procuro acertar as coisas o mais rápido que eu posso. Pessoas cheias do Espírito Santo, elas erram, pecam, mas elas procuram consertar logo. Tiago adverte sobre essa responsabilidade. Os mestres têm o poder de guiar ou desviar. Suas palavras têm um peso eterno. Por isso que Tiago vai dizer, não queiram muitos entre vós serem mestres, pois serão julgados com mais rigor. No dia do julgamento, quando o trono se estabelecer, o rigor do julgamento para aqueles que Deus deu mais conhecimento, responsabilidade será maior. Por isso, caro irmão, caro pastor, cara pastora, você que exerce liderança, tenha cuidado, porque quando você se apresentar diante de Deus, a responsabilidade, você vai ser julgado com maior rigor, conforme diz a palavra. Antes de ensinar, reflita sobre a sua responsabilidade espiritual. Verifique se aquilo que você prega é aquilo que você vive. O coração de um líder precisa ser um coração parecido com Jesus. Você vai ter que perdoar constantemente, você vai ter que procurar limpar o seu coração com muita constância, porque você tem grande responsabilidade. Agora, Tiago vai falar sobre o poder desproporcional da língua. Assim também uma língua pequena, um órgão pequeno, se gaba de grandes coisas. Tiago compara a língua a um freio de cavalo e ao leme de um navio. Pequenos, mas capazes de controlar grandes forças. A língua, embora seja um órgão pequeno, ela pode ser muito venenosa, peçonhenta. Ela pode destruir uma vida. Por isso que nós precisamos controlar a nossa língua. Por isso que nós precisamos pôr freio na nossa língua. Por isso que nós precisamos aspergir o nosso coração sempre no altar, para que o nosso coração esteja sempre consagrado a Deus e as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis a Deus. Champlin, ele fala que a língua tem um poder extraordinário de influenciar não apenas um indivíduo, mas toda uma comunidade ao redor. Precisamos entender que a maledicência, ou seja, falar mal dos outros, é um pecado terrível. Semear discórdia entre irmãos é um pecado terrível. Tanto é que Provérbios vai dizer, 6 coisas Deus detesta, 7 ele abomina. E a 7ª coisa que ele abomina é espalhar discórdia entre os irmãos. Se você vê alguém que está sempre fazendo isso, a melhor maneira de você cortar e ajudar esse irmão é dizer, irmão, isso não está certo, eu não vou ouvir isso. Você está ajudando ele. A maledicência, então, é o pecado de falar mal. É a murmuração, é o pecado de não ser grato a Deus e ficar murmurando. Acontece uma coisa ruim, a gente só fica falando coisas ruins. Mostra como está seu coração. Um coração murmurador não é um coração de fé.
A murmuração é a música que o diabo gosta de ouvir. É o louvor feito a ele. Porque um coração murmurador está falando mal de Deus. Está fazendo o oposto de glorificar a Deus. Os pecados da língua são terríveis. O falso julgamento, você falar coisas que você não sabe se é verdade. Você espalhar coisas que, não sei se você já brincou de telefone sem fio. Uma coisa começa aqui, ela termina lá atrás. E às vezes nós destruímos pessoas com o conteúdo em que espalhamos dela. E pessoas que fazem isso mostram o seu caráter, ou melhor, a falta dele. Os pecados, pessoas que não dominam a sua língua, precisam entender que este é um pecado gravíssimo. A língua, conforme Tiago, ela é fogo, um mundo de maldade. A língua, quando mal usada, pode causar danos incalculáveis. Muitas das divisões das igrejas aconteceu por causa disso. Pessoas fazendo fofoca, contando boatos, aumentando fatos, denegrindo imagens. Isso mostra como está o coração. Não sei se você lembra quando Miriam e Arão falaram mal de Moisés porque ele casou com uma etíope depois que sua esposa Zípora tinha falecido. E eles falaram mal de Moisés. E o Senhor foi lá e julgou diante do povo quem estava com razão. Hoje nós estamos no tempo da graça. Naquele tempo Deus precisava expor de fato. A revelação naquele tempo era uma revelação mais assertiva para o povo entender melhor. Mas não ache que Deus mudou de opinião a respeito de falar mal. A opinião de Deus continua sendo a mesma. A opinião de Deus é a mesma. Não fale. É melhor calar-se do que falar mal dos outros. Use o crivo de Sócrates. Alguém chegou para falar, pergunte, é verdade? Qual é a fonte? Não sabe a fonte? Então não sabe. Então despreze. Segundo, você já falou para a pessoa? Não. Então, não. Terceiro, isso vai ajudar essa pessoa em quê? Ou melhor, esses crivos só apontam para que a gente não fale mal de ninguém. Joyce Meyer, nesse livro, Eu e Minha Boca Grande, ela diz que palavras mal colocadas podem queimar relacionamentos e oportunidades. Devemos usar as palavras como ferramentas de cura e não de destruição. Hernandes Dias Lopes diz que o controle da língua exige domínio do Espírito Santo por nós e por nós mesmos nós somos incapazes de domá-la. Então essa é uma oração que nós precisamos fazer. Espírito Santo, me ajuda a dominar a minha língua. É domar a minha língua, ensinar a minha língua os caminhos de Deus. Ajuda a aspergir o meu coração na graça de Deus, porque daí, quando o meu coração está mergulhado na graça de Deus, eu vou ter uma fala agradável a Deus, amável, cortês. Eu não vou espalhar boatos, eu não vou maldizer os meus irmãos. Ah, mas e quando eu vir o fato? Mateus 18. Ele vai falar sobre a disciplina na igreja. Viu o Juliano errando? Vem aqui e fala comigo. Olha, pastor, acho que você errou. Se eu não ouvir você, traga uma testemunha. Eu continuo no erro, ponha diante da igreja e depois me trate como alguém que não crê em Deus. Isso está em Mateus 18, como se deve disciplinar a igreja. A disciplina, ela visa ao quê? Quando nós disciplinamos alguém, precisa visar a sua edificação, não a sua destruição. Existem pessoas que usam a fala para destruir, não para edificar. Eu me lembro da mulher pecadora, em João 8. Os fariseus chegaram diante de Jesus e disseram, Senhor, essa mulher é adúltera. Primeiro eles mentiram, né? Porque não que sobre a condição de adultério, mas eles tinham que ter trazido os dois adúlteros, não só ela.
Daí eles dizem assim, a lei de Deus diz que pessoas pegas em adultério devem ser apedrejadas. E maldicentes, eles apedrejam pessoas. Eles são esses religiosos que apedrejam as pessoas. E aí Jesus diz assim, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Bom, você que fala mal do seu irmão, é bom que você não tenha pecado algum. É impossível. O único que não tinha pecado ali é o único que ficou e que não atirou pedra alguma. A gente precisa entender que a língua que Deus nos deu precisa ser um instrumento de bênção, não de maldição. Submeta a sua língua ao controle de Deus. Se você percebe que você tem costume de falar mal, de fofocar, de murmurar, comece a pedir a Deus que mude isso em você, que mude isso no seu caráter, porque esse não é o caráter de Cristo. Submeta a sua língua ao controle de Deus, por meio da oração, da meditação. Peça ajuda em oração. Peça a pessoas próximas. E a língua, muitas vezes, ela é incoerente. O texto vai dizer, com ela, bendizemos ao Senhor e ao Pai, Senhor e Pai, mas também amaldiçoamos pessoas. Tiago, ele denuncia a hipocrisia de usar a mesma língua para adorar a Deus e ferir o próximo. Ou seja, nossa igreja, nós temos aqui, e aqui é algo que é dolorido de pensar, amar a Deus, nossa visão é amar a Deus e ao próximo conectando a Jesus. Quando a pessoa vem toda suja de pecado, muitas vezes a gente acolhe. Mas quando nós estamos aqui na comunhão dos santos, nós vemos uma coisa que a gente não gosta no Juliano, no Jairo, ou em qualquer pessoa, e a gente começa a falar mal deles. É muito incoerente isso. É incoerência pura adorar a Deus no louvor e sair aqui no corredor falando mal da igreja, das pessoas. A língua é incoerente. A língua é irracional, ela precisa ser freada pela nossa mente. Romanos 12, verso 1 e 2 diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis a esse mundo, antes renovai a vossa mente, para que experimentais a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A única maneira de ser dominado por Deus é ter a mente renovada, é oferecer o nosso corpo como sacrifício santo. O que é fazer isso? É mortificar, prender a língua que fala mal. Não vou falar mal, eu vou abençoar, vou falar bem. John Stott diz que a verdadeira espiritualidade é medida pela coerência entre o que dizemos e o que vivemos. A verdadeira espiritualidade, ela está ligada com aquilo que dizemos e aquilo que vivemos. Champlin vai dizer que a língua deve ser um instrumento de bênção e nunca de maldição. Busque coerência em suas palavras e ações. Lembrando que cada pessoa é feita à imagem de Deus. Tiago, ele vai dizer que a língua é incoerente, que com ela bendizemos a Deus como Senhor e Pai e amaldiçoamos os nossos irmãos. Concorda? Que você possa dominar a sua língua. Agora eu vou falar de princípios práticos para que você possa dominar a sua língua. Reflita antes de falar. Isso é ótimo. Provérbios 15:1 vai dizer o seguinte, que nós deveríamos pensar antes de falar. Reflita antes de falar. Considere o impacto das suas palavras. Pergunte-se, isso é verdadeiro? Isso é necessário? Isso é amoroso? Sempre antes de falar, pergunte, isso é verdadeiro? Isso é necessário? Isso é amoroso? Peça ajuda a Deus. Domar a língua é impossível sem a ajuda do Espírito Santo. Ore diariamente pedindo sabedoria para falar com amor e sempre visando edificação. Substitua palavras negativas por positivas. Troque críticas por encorajamento. Troque palavras de maldição por bênção. Joyce Meyer, ela diz, escolha palavras que tragam vida, porque elas moldam o seu futuro.
Escolham palavras que tragam vida, pois elas moldam o seu futuro. Pratique a empatia, ou seja, se coloque no lugar do outro. Pense no impacto de suas palavras nos outros antes de pronunciá-la. Antes de falar, tente se colocar no lugar da pessoa que ouvirá as suas palavras. Aplicação na vida diária. Na família, use palavras que promovam união em vez de conflito. Na igreja, seja um instrumento de edificação por meio de palavras de encorajamento. No trabalho, pratique a paciência, escolha as palavras que promovam colaboração. A língua é pequena, mas é poderosa. Quando usada sob domínio de Deus, ela pode trazer vida e edificação. Quando descontrolada, ela destrói. Tiago nos desafia a sermos intencionais em nosso falar, permitindo que o Espírito Santo guie cada uma das nossas palavras. A língua reflete o coração. Se o nosso coração estiver cheio da graça de Deus, nossas palavras serão uma bênção. Você pode escolher ser um incendiário ou um pacificador. Você pode escolher ser um incendiário ou um pacificador. Com suas palavras, ou seja, você pode escolher incendiar uma família, incendiar uma igreja, incendiar pessoas, ou ser um pacificador com suas palavras. E o crivo de Sócrates, né? Ele disse o seguinte: quando alguém vier falar alguma coisa para você, pergunte: primeiro, é verdade? De que, eu ouvi. Não, mentira. Você ouviu, não é verdade, não dá para provar. Segundo, já falou para a pessoa que você deveria falar? Eu não quero nem ouvir antes de você falar para ela. Terceiro, já tem alguma coisa para ajudar essa pessoa que você vai falar? Então, primeiro, é verdade. Segundo, já falou para a pessoa. E terceiro, já tem alguma coisa para ajudar? Esse é o crivo para você falar de alguém, de acordo com Sócrates. Jesus disse que o nosso coração, a nossa língua, mostra o que está no coração. Que Deus te ajude a ter um coração mergulhado na graça de Deus. Porque um coração mergulhado na graça de Deus, ele não vai espalhar contenda entre irmãos, fazer contenda entre irmãos. Ele não vai ser maledicente, ele não vai falar mal dos irmãos e das pessoas. Ele não vai ser fofoqueiro, ele não vai contar as coisas que ouve, não vai ouvir o que os outros falam, né? Eu não vou ouvir. Vai falar para a pessoa, o crivo lá do Sócrates. Terceiro, ele não vai ser alguém que vai murmurar, lembrando que a murmuração é uma música que agrada o diabo, porque murmurar é reclamar de Deus. Uma das razões pelas quais o povo ficou no deserto 40 anos é porque eles estavam sempre murmurando. Que Deus nos ajude a dominar essa língua. Ela não dominada é veneno mortal, é fogo consumidor, mas ela dominada é um instrumento de bênção poderoso. As palavras, Deus usou as palavras, escolheu as palavras para criar tudo. Que você escolha bem as palavras, porque palavras mergulhadas da graça de Deus criam um ambiente de manifestação da glória de Deus. Que Deus nos ajude a colocar essas palavras em prática. Deus te abençoe.